vamos louvar ao Senhor agora com a música Eu Creio. Agora, meus queridos, nós vamos ficar de pé, por favor. Nós vamos louvar com, peraí, meu amor glorioso. Eu escrevo depois, não sei ler, e aí, sem óculos, né?
Pai nosso que estais nos céus, santificado, glorificado, exaltado seja o teu nome neste momento, ó Deus. Aqui estamos, ó Pai, de joelhos, prostrados a teus pés, reconhecendo, ó Deus, quão grande és tu e quão bom é estar na tua presença. Obrigado, Senhor, porque o seu Santo Espírito nos trouxe. Essa noite ouviremos um testemunho, como fortalece a nossa fé. É esse o nosso papel, Senhor, testemunhar do seu amor e de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A tua palavra transforma vidas. É ela que vivifica a nossa vida, o nosso ser, o nosso andar, o nosso pensar. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, para que possamos cada dia mais estudar a Tua palavra, viver as Tuas orientações e obedecer, Senhor, aos Seus preceitos. E que possamos, aonde formos, levar a palavra adiante, para que mais e mais pessoas vejam que são importantes, que o Senhor as ama e que elas também possam se render a Ti. Porque, como cantamos agora, a Tua graça nos salvou, nos alcançou através daquela cruz, daquela rude cruz, onde o Senhor pagou alto preço por cada um de nós aqui. Que possamos nos lembrar disso, Senhor, e entregar todo o nosso ser inteiramente a Ti. Nos ajude a ser fiéis e a ser testemunho por onde formos. Abençoa, Senhor, a pessoa que estará aqui à frente, contando o testemunho, que ao falar, que o céu, que os anjos estejam presentes aqui, e que esse testemunho possa impactar a nossa vida. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos no nome santo e poderoso do nosso Salvador Jesus. Amém. Te agradecemos por esta oportunidade ímpar, Senhor, de estarmos aqui para Te adorar. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Porque eu creio, Pai, que o Senhor é tudo para nós. E creio que muito de nós sofreu, Senhor, dificuldades para impedir que esteja aqui essa noite. Mas o Senhor, o desejo do Senhor é maior. A Tua vontade é maior, a Tua força é maior. E nós Te louvamos por isso. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite a todos. Boa noite. Que bom estarmos na casa de Deus, né? Queremos dar aí as nossas boas-vindas aos nossos amigos aqui da Igreja do Catalão, os nossos irmãos das demais igrejas de Artinópolis. Nós temos irmãos de Belvedere, irmãos do Quintino, irmãos do Distrito de Carlos do Cajuru. Privilégio de receber a todos. Você que está em casa nos assistindo através da transmissão do YouTube ou do Instagram, né? Sejam bem-vindos também, é um privilégio tê-los aqui conosco. Enquanto eu vou falar algumas coisinhas antes de apresentar o nosso mensageiro essa noite, quero te pedir, no grupo da igreja já está o link do culto de hoje à noite. Você pode pegar, compartilhe com o seu amigo que está em casa, aquele que não pôde vir, ou aquele que não é membro da igreja. Pega o link e fala assim, ó, assista a este culto, essa mensagem é importante para você, tá bom? Então, você que está em casa também, pega aí o link, copie, cole, tá? E mande para as pessoas. Deixa eu falar aqui outra coisa. Se você ainda não fez a sua inscrição para irmos para o museu, lá, corra que ainda dá tempo, temos poucas vagas, tá bom? Lembrando, dia 16 de novembro, nós vamos sair daqui às 11h59 do dia 15, o pessoal não confundir, né? 11h59 do dia 15 de novembro, do feriado. Vamos chegar ao amanhecer na UNASP pela manhã. Vamos conhecer o campus do NASP, conhecer o internato, conhecer vários outros espaços. Vamos almoçar no refeitório, né, do NASP. É uma das comidas mais gostosas de refeitórios dos nossos, né, internatos. E depois nós vamos ter a entrada no museu, né, de arqueologia bíblica, no MAB, e também a oportunidade de conhecermos o Centro White. Na parte da tardinha, a gente esse programa. Voltamos para cá então, para, se Deus quiser, 11h59 da noite, estamos aqui no dia 16, para que no outro dia, na segunda-feira, você possa trabalhar, tá bom? Então corra, faça a sua inscrição. Alguns já se inscreveram, né? Alguns estão dando nome, vai ficar de fora. Não basta dar o nome, né? Precisa confirmar a sua presença. Amém? A palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 5, nós temos ali 3 testemunhos muito importantes, mas eu quero destacar um verso, deixa eu pegar aqui o verso direitinho para vocês, Marcos capítulo 5, verso 19 em diante diz assim: Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou, vá para a tua casa, anuncia para os teus, anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e a todos anunciavam, e todos se admiravam ali da mensagem, né, na vida, a transformação de um jovem que teve uma vida controversa. O Eduardo Santos, ele é natural de Manaus, né? Nós temos o privilégio de recebê-lo hoje. Ele é casado com a Sidilene, é pai de Eduardo Filho, né? Ele foi batizado no ano de 2017, atualmente, né? Foi batizado no Espaço Alfa, lá também em Manaus, e atualmente ele reside em Foz do Iguaçu, como missionário voluntário. Você vai ouvir um pouco da história dele, quero convidar o irmão Eduardo aqui. Provavelmente você, né, que vem à igreja aos sábados, ouviu um pouco da sua história no Provar e Ver de 2018, né? Também um testemunho na TV Novo Tempo, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de tê-lo aqui, né? Foi uma bênção para nós. Nós estávamos ali na quinta para sexta-feira, né? O pessoal do Lei Esperança falou assim: pastor, estamos recebendo o Eduardo aqui, e eu falei: não, traga a bênção para a gente também. Ele vai ser abençoado na Esperança, vai abençoar lá, mas abençoe aqui também. E hoje, querido irmão, que Deus te abençoe, que Ele te use poderosamente como seu testemunho, como tem falado em diversas igrejas, e pessoas têm transformado o coração, pessoas têm aceitado o chamado de Deus para pregar também o Evangelho, e que seu testemunho seja algo que venha dos céus para cada um de nós. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Boa noite, querido amado irmão do YouTube também, do Instagram, né? Como o pastor falou, compartilhe, não deixe de compartilhar. Compartilhe comigo também. Eu
Também quando eu jogo nas redes sociais, talvez não dê tempo agora, mas eu compartilho. Né? Chega a dar 70 mil visualizações. Rápido, muito rápido. Né? Às vezes eu boto um vídeo assim de 1 minuto, dá 5 mil visualizações num dia. E tudo é mensagem, né? Pessoas que estão buscando a palavra, né? E acabam encontrando. Então, isso vocês podem também fazer. A gente tem que usar essa ferramenta de que o YouTube, a rede social é uma ferramenta de Satanás, onde a gente pode usar para pregar o Evangelho. Tem que saber usar, não usar para ela assassinar a gente, né? Levar a morte eterna, mas usar ela para anunciar a volta de Jesus. Eu queria fazer uma oração para a gente começar. Vamos orar? Querido amado Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nesse momento estou aqui mais uma vez para testemunhar. E obrigado pela viagem, ter sido uma viagem boa. Obrigado por ter me acolhido. Estou hospedado ali na fazenda. Eu digo que onde eu fico é o quarto de Eliseu. E ali já está sendo consagrado aquele quartinho como quarto de Eliseu. Peço a presença do seu Santo Espírito aqui nesse momento. Que o Senhor acalme os seus santos anjos. E tudo que eu for usar os textos, tua palavra possa ser exaltada aqui. Derrame espírito de sabedoria sobre todos que estão aqui. Derrame a chuva temporânea, a chuva serôdia. E tem uma mensagem, Senhor, especial aqui para os nossos irmãos. Desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Você que está aí assistindo também do outro lado do YouTube, pode entrar. Essa mensagem também pode ser direcionada para você. Verso 19. Né? Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, dissensões, facções, inveja, bebedice e glotonaria. Eu estava enquadrado aqui nesse texto. Para quem não me conhece, eu fui consagrado desde criança no candomblé, 1 ano e 8 meses. Aos 5 anos de idade, minha mãe fazia roupa, já me botava no salão. E aos 11 anos de idade, eu fui entregue para o terreiro de candomblé para ser iniciado. Passei minha vida toda ali dentro. Eu vim sair do candomblé aos 43 anos. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês, nesse texto, porque não basta ser feiticeiro de onde eu vim para você estar sendo instrumento de Satanás. Né? Que você... esposo, que você é um esposo, como diz assim, pavio curto, né? Estressado, ou uma esposa estressada, briguenta, ciumento, ou mulher ciumenta, né? Então tudo isso é caráter de Satanás, que você manifesta isso na sua vida, então você está com o caráter de Satanás. Você tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente está na igreja, a gente trata bem todo mundo, bem na igreja, mas quando chega em casa a gente trata mal nossos filhos, nossa esposa, né? Então tem que ter um cuidado, porque isso para mim é o caráter mesmo de Satanás, que você tem ira. Eu passei, depois que eu me converti, eu passei 2 anos de joelho dobrado, todos os dias, de manhã, tarde e de noite, clamando a Deus para tirar a ira do meu coração, porque a ira é uma manifestação e uma possessão. Primeiro vem a manifestação, você está estressado, você está irado, e dali pode vir uma possessão. A possessão, você pode matar sua esposa, matar seu filho, ou matar alguém no trânsito, briga de trânsito. Ciúme também. Ah, mas eu tenho ciúme do meu marido, ou o meu marido tem ciúme da minha esposa. Ciúme também não é de Deus. Tudo isso eu chamo de caráter, atuação de Satanás na vida de vocês. Que vocês estão dentro da casa de vocês e estão brigando entre família, filho desobediente que não quer obedecer o pai. Olha aqui, filho, tu que está beijando a mãe aí, olha pro tio aqui.
O filho que é desobediente, quando o pai diz, meu filho, não assiste televisão, não assiste desenhos, são consagrados. A maioria dos desenhos são consagrados às trevas, tudo, filme, tudo. Quando você está com desobediência, você está usando o caráter de Satanás para poder afrontar os seus pais. E a Bíblia diz que honrar pai e mãe para que seus dias prolonguem na terra. Então, cada desobediência vai diminuindo. Para mim, diminui. Então, são várias atitudes, né? Às vezes, discórdia, né? Quem gosta de fazer? Quem é do Ministério de Informação? Você já ouviu falar do Ministério de Informação? Eu conheço muito bem esse ministério. É o Ministério da Fofoca. Então, quando Satanás está usando esse Ministério da Fofoca dentro da igreja, isso acaba impactando, até afastando outros irmãos que estão chegando. Então, quando alguém quiser falar alguma coisa de algum irmão, né, não, bora orar para o irmão, porque aconteceu isso, já vai puxando a ficha corrida, né, do irmão. Esse irmão que está usando isso para um objetivo de oração, mas não é o objetivo é a oração, o objetivo é a fofoca. Só é lá em Gálatas: os fofoqueiros não herdarão o reino do céu. Os bêbados não herdarão o reino do céu. O ciumento, a ira. Então vocês têm que ter um cuidado muito grande com isso. Então eu passei 2 anos, a minha fraqueza, até hoje eu falo, ela sempre foi a ira. Porque eu fui criado no terreiro para ter ira, para não ter sentimento nenhum e nem compaixão de ninguém, para fazer um ritual. Então quando eu conheci Jesus, eu digo, não, Senhor, eu sou um homem explosivo, eu sou um homem de um gênio, um temperamento muito forte, então muda. Assim como o Senhor mudou o apóstolo Amado, que era um homem raivoso, que nem eu, né? Eu acho que ele era, e transformou ele num homem manso, a ponto de deitar no peito de Jesus. Eu também quero deitar no seu peito quando eu estiver na rua do céu e morar contigo. Então eu venho pedindo. Foi 2 anos de luta, e dali eu fui pedindo, e todo dia eu peço a presença do Espírito Santo na minha vida. Todo dia eu peço que o Senhor habite, eu peço que o Senhor dormir ao meu lado, habitar em mim, e é diariamente. Entendeu? Eu não peço prosperidade, não peço nada, porque isso daí não é uma consequência, né? Você vai servir fazer as primeiras coisas de Deus, e o restante vão ser acrescentados. Mas pedir a presença do Espírito Santo é muito importante. Todos os dias. Que esse pedir, esse clamar que eu aprendi depois que eu conheci Jesus, é que vai fazer a mudança na nossa vida. E foi muito importante e continua sendo importante para mim. E esse fruto do Espírito está aqui, não. Mas o fruto do Espírito, verso 22, é amor. Que você tenha amor com o seu esposo, com o seu filho, amor com o seu próximo, com o seu vizinho. Você está tendo o fruto do Espírito. Que você não está nem aí para o seu vizinho, ou não quer pregar o Evangelho, não quer falar do amor de Cristo, você não está com o fruto do Espírito. A gente tem que estar atento a esses pequenos detalhes, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a gente tem que se preparar, porque nós vivemos um grande conflito muito grande. Se você for aqui em Efésios, capítulo 6, abre aí, capítulo 6 em Efésios, a partir do verso 11. Efésios capítulo 6, a partir do verso 11. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra a cilada do diabo. Todo dia Satanás quer tirar a nossa vida. Todos os dias a gente é entregue à morte perante o matador. Todos os dias, né? Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Existe uma guerra celestial muito forte acima da nossa cabeça. Todo dia Satanás quer destruir nossa família. Satanás tem raiva de família. Vocês acham que quando vocês estão entrando em atrito, discutindo em casa, você acha que Satanás não está presente? Ele está presente ali. Porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Sabe por que Satanás tem raiva da família? Porque ele não tem família. Ele não tem família. Ele quis tomar o lugar de Deus por inveja. E a inveja também é um fator muito grande, né? A alimentação também. Tanto que ele usou lá no Jardim do Éden comida. Usou lá com Jesus. Jesus estava com fome no deserto e disse que tu és o Filho de Deus.
faça que essa pedra transforme em pão. Olha como Jesus combate com o poder da palavra de Deus. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente vive um grande conflito espiritual. E a gente tem que se preparar para esse conflito. E qual é a forma que eu tenho me preparado? Eu faço 3 coisas todos os dias para não perder, para mim não morrer espiritualmente. Estudar a Bíblia, bastante. Principalmente de madrugada. Parar ali, enquanto a minha mente está bem limpa, e me alimentar da palavra, orar. Eu sou fruto de uma oração intercessória. Uma igreja de mais de 400 membros oraram e jejuaram por mim 11 meses, 5 dias, até o dia que eu invadi a igreja. E dali eles continuaram orando. E eu dizia que nem Deus ia me converter, desafiava Deus. Eu não tinha medo de Deus, porque eu não conhecia Deus, nunca tinha ouvido falar de Deus. Dentro da matriz africana, tinha proibido de se aproximar de cristão. Cristão é inimigo. Tem que ser tratado a ferro e fogo. Mas por quê? Porque são preparados, Satanás não quer. Porque o argumento que usaram contra mim desde criança é que eu me aproximasse de um cristão e ia ser destruído. Pelo contrário, eu descobri que quando a gente se aproxima de um cristão genuíno, aquele cristão que está disposto a anunciar esse evangelho do reino, com grande amor e com grande carinho, vai me levar não à morte eterna, mas à salvação eterna. Então, esse é um conflito muito grande. E eu passei uma luta, você não tem ideia da luta que eu passei depois que eu me converti. Mas a minha história eu não vou contar nada de ritual, porque não vem para contar, e nem conto desde o começo, foi uma coisa que eu sempre fechei, mas eu vim para contar como começou a minha história na igreja adventista. Aos 43 anos de idade. Em 2015, meu filho foi convidado para um campeonato de videogame, num pequeno grupo de jovens. Cada jovem daqueles adventistas, o pastor convocou, disse para ele: você vai na tua escola e convide um jovem amigo teu da escola que não é cristão e é viciado em jogo. E é assim que meu filho acabou caindo ali naquele pequeno grupo de jovens. E é engraçado e maravilhoso, porque todos os jovens que foram para aquele pequeno grupo com o único objetivo de ganhar um campeonato de videogame, que era viciado, que nem meu filho também era viciado em videogame, todos eles hoje permanecem na igreja. E todos eles são pescadores de alma. Continua o projeto cada vez multiplicando, cada vez mais. Mesmo quando sai da cidade, agora a maioria estão na faculdade, mas o trabalho deles está sendo muito forte na faculdade. Inclusive o meu filho está lá no Paraguai, mas ele já está fazendo um pequeno grupo, está desenvolvendo 2, 3 pequenos grupos. E eu, como pai, dar o suporte, toda a estrutura. E buscar quanto mais estrutura das igrejas, porque a gente está levando para a igreja do Paraguai. E também para a igreja central de Foz do Iguaçu. E isso cabe a todos os jovens, não só os jovens, mas todos os membros da igreja. O que Jesus disse? Ele deu uma ordem, né? Ele disse: será que você vai falar do meu amor, da minha volta? Não. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então acabou as férias de vocês aqui nessa igreja. Eu tenho há 8 anos eu venho falando que acabou as férias, né? E na época do Covid, 2021, não sei se vocês souberam, morreu muita gente lá em Manaus, eram colocados nos containers por causa do Covid. E eu acabei pegando Covid numa missão, fui para o hospital, achando que eu ia morrer dentro do hospital. Eu disse: eu vou morrer pregando. E fazer eu era acostumado a pregar com megafone, uso um megafone de 75 megabytes, é uma verdadeira caixa de som. Eu fui lá sem megafone, mas eu tenho uma garganta boa para anunciar. E os médicos querendo me entubar, eu disse: que tu me entubar, tu vai morrer. Eu que estava quase morrendo, e dizia que aquele que me entubasse ia morrer, porque eu fui lá porque Deus me colocou lá para pregar o evangelho. E eu anunciava a volta de Jesus lá dentro. Eu vi muita gente falecer do meu lado ali, naquela sala rosa. Mas eu tinha certeza que eu ia morrer também, porque eu vi todo mundo morrendo. Eu digo: vou morrer, mas vou morrer anunciando o evangelho. Era essa a minha determinação ali dentro. E depois Deus me tirou dali. E eu continuei fazendo o mesmo serviço. Porque eu entendi a mensagem de anunciar o evangelho. Vocês entenderam a mensagem? Mas vocês estão fazendo o ID do Senhor? Tem que fazer o ID. Não pode se acomodar. Quando eu aceitei Jesus, dentro de uma quadrenal, com mais de 500 pastores,
Eu fiz um voto no tempo batismal e eu disse para onde eu não era homem. Eu disse, pastor, eu vou para a igreja, mas eu não sou homem de ficar sentado no banco da igreja. Eu vou para trabalhar. E para onde me chamar para testemunhar, eu vou. E eu nunca mais parei, e nem vou parar. Porque eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir sozinho. Não é porque eu conheci a mensagem, agora eu vou para o céu, eu quero ir para o céu, eu vou sozinho, não. Eu quero que todo mundo conheça, o maior número de pessoas conheçam a mensagem, eu quero ver eles no do céu. E isso, Deus tem que colocar no coração de vocês também. Ou vocês fazem parte da igreja de Laodiceia, ou vocês fazem parte da igreja de remanescente de Deus? Remanescente de Deus, que for da Laodiceia, já estão na UTI. Desligou a máquina, acabou. E não pode ser assim. Deus não quer pessoas assim. Ele quer pessoas que sejam determinadas, corajosas, sejam fortes e corajosos. Não temas. Vai fazer o que Deus está botando no coração de vocês. E ali meu filho começou a participar desse campeonato de videogame. E depois que eu terminou, todo mundo pegou o violão, começou a louvar. E ele gostou, porque era um grupo diferente. E ele sentiu vontade de aprender a tocar violão. Na nossa igreja também tem um ministério de todo tipo de instrumento. Ministério de coral, mas as crianças já são preparadas, as crianças desde pequena lá para cantar, louvar, pregar, anunciar o evangelho, ser missionário. Não esperam crescer. Tem culto lá, às vezes no sábado, que as crianças que vão pregar e louvar o culto. Você olha, essas crianças são tudo profissional, mas não são inspiradas por Deus e sendo preparadas para que elas possam crescer e ao crescer não se desviar do caminho do Senhor. Isso é muito importante, vocês envolverem os filhos de vocês no ministério. Não só os filhos, mas vocês também. Às vezes a gente vê a igreja, quando o pastor chama para um calebro, para uma missão, um evangelismo de rua, a igreja tem aqui 50, 100 membros, só aparece 5, 6. Cadê o resto? Cadê o resto? A desculpa que o irmão dá, não, porque eu estou assim, eu vou sair, eu vou fazer. Isso não é desculpa, vocês não estão dando desculpa para o pastor, vocês estão dando desculpa para Deus, estão dizendo para Deus, Senhor, eu não quero ir para o Caleb porque eu estou com preguiça, eu não quero ir para o Caleb porque eu quero assistir jogo de futebol, eu não quero ir para o Caleb porque eu quero assistir novela. Tudo isso é chave e porta para Satanás entrar na tua casa e destruir a tua família. E vocês não têm que permitir. Por isso é importante estar na presença do Senhor. Então, estudar a Bíblia, orar intensamente, buscar Deus todos os dias. Não é só de manhã, tarde, noite, é toda hora, é relacionamento. Às vezes você não tem um amigo, você que toda hora quer conversar. É assim que Deus quer. Deus quer ouvir todo dia a gente falando. Todo dia eu falo para Deus o que está acontecendo comigo, como eu estivesse falando para alguém. Eu falo para alguém, é o Deus todo Criador. E outra, tudo que eu falo para Deus, que eu estou fazendo uma coisa, eu vou pedir dele. Eu digo, Senhor, eu sou o teu filho, tu é o rei. Que tu é o rei, eu sou o príncipe. Vocês são príncipes e princesas de Deus. Então vocês têm que pedir do rei. Porque ele disse, clame a mim, eu te responderei. Vocês têm que pedir. E você é um bom filho. Quando o filho quer uma coisa, o pai ele vai fazer o maior esforço para dar para o filho. Imagine Deus. Quantas vezes ele não quer dar para vocês e vocês têm medo de pedir? Tem que pedir. Eu peço almas. Para onde eu vou? Eu peço. Lá, quando eu saí lá de Foz do Iguaçu, eu já vinha orando para Deus botar uma pessoa do meu lado para entregar o evangelho. Já em São Paulo, para vir para cá, já pedi outra. Só que a de São Paulo para cá, a pessoa não... Eu tentei, mas ela se fechou com o evangelho. Mas eu tentei, eu fiz a minha parte. Mas eu fui pregar para outros lá fora. Em cada parada de onde paro para comer, na rodoviária. Eu não vou perder a oportunidade. Que ela não quer ouvir, mas tem outra pessoa que está sedenta da palavra. E assim aconteceu com o meu filho. Ele ficou sedento da palavra. E o que os jovens fizeram? Colocaram em um pequeno grupo, começaram a envolver, deram aula de violão. E a minha esposa, depois de um tempo, ela quis ver que quem andava era toda a igreja, foi tocada pelo Espírito Santo. Ela foi envolvida no Ministério de Louvor, ela gostou do Ministério de Louvor, hoje ela faz parte do Ministério de Louvor. E ali, a igreja todo o tempo envolvendo. Lá é muito forte o pequeno grupo. Quem tem pequeno grupo aqui, levanta a mão. Muito pouco. Muito pouco. Cada um de vocês tem que ter um pequeno grupo na sua casa. É uma igreja aberta. O que está faltando? Ah, não, mas vai ter que gastar, vai ter nada. Deus paga a conta.
Vocês não sabem a bênção que é um pequeno grupo. Na minha casa, depois que eu me converti, eu abri um pequeno grupo. Sabe como era o nome do pequeno grupo? Os Atribulados. Eu só pegava gente que ninguém queria receber de pequeno grupo, né? Porque não sabia lidar com a situação espiritual de guerra. E em menos de 2 meses aquela pessoa já saía fortalecida. Porque eu ia mostrar a guerra espiritual e também mostrar o que Deus fez na minha vida para me fortalecer contra essa guerra espiritual. E a gente se fortalecendo é com a armadura de Deus mesmo, é lendo a palavra de Deus todo dia. Você quiser ler no celular, é bom ler, ter a Bíblia no celular. Mas trocar o celular, a leitura da Bíblia no celular para isso aqui tem poder. O celular não tem poder não, pelo contrário, ele dispersa. Você vai começar a fazer o estudo bíblico de manhã, aí cai uma mensagem, tem curiosidade, tu acaba se afastando, vai ali, abre e volta, aí cai outra. Então é dispersa, tem que desligar o celular e ir para a Bíblia, se alimentar da palavra mesmo. E é isso que Deus quer, é isso que Deus está clamando. E depois ele entrou no culto de gravador e resolveu se batizar. Aí ele foi falar comigo: pai, eu quero me batizar. Eu digo: você não vai se batizar, você já se batizar na igreja católica. E que eu quiser te levar para o candomblé, eu tinha feito já com 1 ano e 8 meses, como é comum, iniciar cada vez mais cedo. Mas eu sempre te mantinha afastado de lá, porque lá não era lugar nem para ti, nem para minha esposa. Mantive, meu filho anos e anos afastado. Não deixava, eu não falava de ritual, de nada para ele. Justamente para ele não ter curiosidade de querer participar. E olha que eu servia Satanás conhecentemente, porque eu fiz pacto com Satanás dentro do Roncó. É feito. E ali ele começou, eu disse que não ia. Depois ele me parou uma outra vez no domingo em casa. O único dia que a gente podia conversar mais era dia de domingo. Eu trabalhava todos os dias dentro do terreno, mas no domingo eu não trabalhava, porque os espíritos diziam que o domingo era da minha família. Que algum cliente me procurasse no domingo, ele era amaldiçoado. Por quê? Porque Satanás tem um dia dele, o dia do Deus Sol, o dia do Sunday. Dia comemorado mundialmente 25 de dezembro. E os cristãos fazem festa, faz tudo, acho que estão comemorando o nascimento de Cristo, né? Mas não, estão comemorando o dia do Deus Sol. Porque o dia de nascimento de Cristo eles comemoram todos os dias, diariamente. Não tem que esperar anual para comemorar. E ali ele pegou, disse que foi a primeira vez que meu filho me desobedeceu. E ali a minha esposa começou a ir com ele, levar ele para a igreja, começou a se envolver no PG, ela quis também se batizar. E eles não falavam para mim, nem o Espírito conseguia transmitir isso para mim, que estava acontecendo ali entre eles, porque Deus já não permitia os Espíritos se aproximar para ouvir, para depois ir lá me falar. Muita gente acha, mas o Pai de Santo ele era vidente, ele adivinha. Não adivinha nada não. Quando uma cliente chegava dentro do terreiro, o primeiro que eu chegava do meu lado era o Espírito que acompanhava ela e dizia: você vai falar isso, da vida dela. Eles são os anjos acusadores. Se você não está em Cristo, o anjo do demônio anda do seu lado, vendo tudo que você faz de errado para lá na frente te acusar. Mas quando você está em Cristo, o anjo do Senhor que te acompanha, o inimigo ele anda em derredor. Você tem que estar atento a essa guerra espiritual. E aí ele resolveu se batizar. No dia do batismo, eu estava trabalhando no terreiro, de repente, os espíritos disseram: agora para tudo, te veste e te prepara para a guerra. Bora invadir a igreja e botar toda a igreja em possessão e você vai lá e mata o pastor. Enfim, o cutelo no coração do pastor. E eu fui. Fechou. Cheio de raiva, cheio de ira, porque quando o Espírito toma, te manifesta aquela força de ira, de raiva. Quem já teve irado com raiva sabe que é uma manifestação muito ruim, um sentimento ruim dentro da pessoa, manifestado pelo inimigo de Deus. E ali fui para a igreja. Eu tinha certeza que eu ia invadir a igreja. Eu ia botar todo mundo em possessão, porque 2 anos antes, uma pastora me desafiou que ia tirar os demônios. Que eu fosse homem de verdade, eu ia na igreja dela, que estava tendo um evento grande, e ele ia tirar os demônios que estavam comigo. O Espírito disse: vai lá, que os nossos estão lá dentro da igreja. E eu aceitei. Quando eu cheguei na porta dessa igreja lá, todo mundo falando em língua. Eu disse: a gente não vai chamar os nossos, a gente vai usar os nossos daqui. Todo mundo já estava em manifestação falando em línguas. Então o dom de língua, o verdadeiro dom de língua é idioma, não é essa língua, a língua dos anjos, que são dos anjos caídos. Infelizmente, Satanás tem enganado. E muitos pastores têm usado esse método aí para levar muita gente para a morte eterna. Muita gente treina a língua em casa. Isso toda vez que eu falo cria polêmica.
no Brasil todo. Não quero ver a verdade, mas eu estou falando porque eu vim do local onde ali é onde sai tudo, o projeto para eles atuarem. E acabei botando lá toda a igreja de possessão. Porque a pastora não conseguiu me botar em possessão, porque os demônios estavam lá e eu trabalhava com demônio. E quando eu fui para a igreja, eu fui com uma legião de demônio. E eles foram comigo até o último degrau da porta da igreja. Sabe o que aconteceu? Deus barrou aquela legião de demônio lá. E eles olharam para mim e disseram que não podiam entrar. Naquela época eu via e conversava com o Espírito. E eu disse, aí eles disseram que eu não podiam entrar. O que eu fiz? Entrei para terminar o serviço. Lá tem um ditado, que começa e termina. E eu fui lá cheio de ira, de raiva. Eu digo, eu vou matar o pastor, eu vou tocar o terror nessa igreja. E aquele que for me tocando, eu ia furando com o cutelo na mão. Punhal de sacrifício. Eu era muito rápido com punhal. Eu ando 30 anos usando punhal de sacrifício para sacrificar e imolar animal. Você não tem ideia da guerra. Mas quando eu cheguei na porta da igreja, que eu entrei no primeiro corredor, que eu atravessei a porta, que meu filho estava no tanque, senti um poder sobrenatural. Aquele poder que tirou a raiva e a ira e me deixou ali calmo e manso. Eu fiquei com medo de lutar com aquilo. Eu olhava para o teto da igreja procurando aquelas forças, de onde vinha aquele poder. Mas eu não sabia de onde vinha. Mas me deixou calmo e manso. Aí aconteceu, um irmão chegou lá comigo, que é o irmão Roberto, na época eu não sabia o nome dele, não sabia nem quem era. Ele chegou lá com um sorrisão para mim e disse assim: irmão Eduardo, estou muito feliz porque você veio para o batismo do seu filho. E me deu um abraço. Ninguém me abraçava desde criança. Ninguém podia tocar na minha cabeça, ninguém podia me abraçar, a não ser meu filho e minha esposa. E esse irmão, nenhum momento me olhou de cara feia, nenhum momento me tratou mal, porque eu estava com a vestimenta de guerra. Ele foi lá e me abraçou com o amor de Jesus. Eu nunca tinha recebido um abraço daquele na vida, que eu me lembro de criança não, porque eu não aceitava, não podia ninguém me tocar. E ele foi lá e me deu um abraço. Eu poderia ter furado ele com o punhal de lateral e ter atravessado o coração dele, mas não, Deus já tinha me barrado ali. E ele disse: eu vou te levar até a beira do tanque. E eu fui caminhando com ele até chegar no tanque, e eu olhava com o rabo do olho para a pessoa, achando que alguém ia querer se mover. Eu era muito fácil de reagir, né? Ainda era meu pensamento. Só que as pessoas olhavam para mim, fechavam o olho e baixavam a cabeça. Naquilo eu não entendi. Até falei, pastor, eu não entendi aquilo por um bom tempo. Aquelas pessoas estavam baixando a cabeça, entrando em oração intercessória naquele momento, por mim, porque eles sabiam que ali estava tendo um grande conflito. Só que eles não sabiam que Deus já tinha intervido diretamente. E acabei indo para a beira do tanque. E naquele momento que eu fui para a beira do tanque, meu filho foi sepultado nas águas. Quando voltou, ele pegou o microfone e disse: independente da religião, pai, eu te amo muito, e me abraçou chorando. Eu comecei a abençoar meu filho naquele momento, que eu fui para amaldiçoar meu filho. Eu queria que a moça soltasse esse trechinho desse vídeo, para vocês entenderem essa guerra. Pode soltar? Vocês vão ver a voz deles. O Candomblé, eu fui iniciado aos 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade, eu fazia ritual. A minha vida era de aprender como dominar, né? Aprender diretamente, não só pela mãe de santo, mas sim pelos espíritos, que eram os professores ali, né? Tanto que aos 13 anos de idade eu já era sacerdote de uma casa de Exu, né? Já comandava uma casa de Exu, e todos os sacrifícios naquele terreiro eram comandados já por mim aos 13 anos de idade. Eu me envolvia com as pessoas, mas não tinha compromisso com nada, porque meu compromisso era só com aquilo que eu estava sendo preparado para aquilo, né? Então, quando eu conheci a minha esposa, e ela veio descobrir muito tempo depois, acho que quando ela estava grávida, né? Eu não tinha discriminação nenhuma com a religião negra, porque eu até estava acreditando naquilo que ele tinha fé dele. Só que eu mantive ela e meu filho todos esses anos afastados dali, porque eu sabia que ali não era lugar para eles. O primeiro relato que eu soube é que ele tinha envolvido num grupo de jovens. Tudo começou com o meu amigo do Jefferson. Ele perguntou, né, se eu gostaria de participar do pequeno grupo. Aí ele falou que ia ser um pequeno grupo de videogame, e aquele contato ali com as pessoas cristãs foi assim algo diferente para mim. Eu passei 3 meses frequentando o pequeno grupo, e 3 meses eu
Beatriz e a Suzane começaram a conversar comigo, falaram que eles estavam com o projeto de criar o clube de desbravadores lá no Espaço Alfa. E eles viram que eu era uma pessoa com potencial. Eu vi que o Ministério do Clube de Desbravadores também seria importante para mim nesse aspecto. Quando eu fui descobrir que era um grupo da igreja, já estava lá em cima quando ele tomou a decisão de se batizar. Foi um dos períodos mais difíceis que nós passamos aqui em casa. E ali começou o grande conflito aqui dentro de casa, de religião, porque eu não aceitava. Depois que a minha mãe foi e viu aquilo tudo, ela ficou impressionada com tudo. A pessoa mexeu muito comigo. E eu me emocionei muito ouvindo aqueles louvores, né? Falando sobre Deus, né? E desde aquele dia ela passou a ir para o Espaço Alfa, a frequentar a igreja. Os espíritos diziam que ali era a minha destruição, então eu tinha que contra-atacar. E desde o começo ao fim eu entrei em guerra com a minha família. Tratei mal, desprezei mesmo e o propósito era que ele desistisse. Tendo conhecimento da palavra, tendo tudo, a comparação que o inimigo faz com a história de Cristo, né? E aquilo tudo para mim se tornou abominável para mim também, né? Como é que ia ser, né? Daquele dia em diante. Porque eu sabia que, tipo assim, se eles tivessem criado um ódio por mim. Mas tudo que eu fazia se voltava ao contrário, porque aí eles se fortaleciam, né, na fé. Eu cheguei a convidar meu pai umas 2 vezes para ir para o batismo. E ele falou, primeiro ele falou que ele ia pensar, depois ele falou que ele não ia mais. No momento do batismo, eu estava trabalhando, né, e de repente os espíritos mandaram dispensar todo mundo, porque que eu tinha que me preparar para uma guerra. Eles já estavam todos se posicionados, mandaram me arrumar com aquela roupona que eu sempre vestia de candomblessista. E eu fui para a igreja, para invadir a igreja, para colocar cada um daqueles irmãos, inclusive o pastor de possessão, para que o batismo não acontecesse. Mas ao chegar na porta da igreja, os espíritos, pela primeira vez, durante todos aqueles mais de 30 anos que eu vinha servindo a eles pararam e disseram que não podiam entrar. Eu acabei entrando sozinho para terminar e acabar com o batismo. De repente, quando eu Eduardo entra depois do batismo, que ele entra no momento mesmo que o Eduardo entra na igreja, vestido daquela maneira. E quando eu vi aquilo ali, para mim foi bem conflitante, confesso que foi um misto de emoção muito grande. A gente já tinha noção de que se ele fosse, ele iria daquele jeito que ocorreria um grande conflito espiritual ali. Eu sabia que não ia ser um momento fácil. Só que quando eu atravessei a primeira porta e atravessei a segunda, eu senti um poder sobrenatural ali que eu nunca tinha sentido na minha vida durante todos esses anos, né? E me deixou calmo. E naquele momento eu entendi que eu não podia lutar com aquela força sobrenatural. Eu não sabia o que era, mas também não podia lutar. Porque ela já tinha barrado aquele exército de espírito que estava do lado de fora, né? E naquele momento eu entendi que a única coisa que eu podia fazer era abençoar meu filho. E naquele momento que ele morreu ali, foi sepultado nas águas, e quando ele voltou para uma nova vida em Cristo Jesus, ele pegou o microfone e agradeceu a todo mundo que estava presente e olhou para mim, dentro dos meus olhos, e disse: Pai, independente da religião, Pai, independente da religião, eu te amo muito, Pai. uma palavra muito forte, né? Pai, eu te amo, né? Sempre cuidei dele, sempre tratei com carinho, sempre mantive afastado de tudo. Foi muito maravilhoso e eu louvo a Deus e agradeço a Deus. Eu ainda não tinha consciência, eu fui ter consciência já depois de algum tempo. Todo o conflito espiritual que ocorreu dentro da minha família. Depois de 4 dias que ele estava batizado, os espíritos passaram uma ordem para que eu matasse, executasse meu filho e minha esposa. E eu não aceitei naquele momento.
E aí, como eu rejeitei, não quis matar meu filho e minha esposa, eles estão abandonando a família de vez. Eu abandonei minha família, saí de casa. Eles indicaram 5 cidades onde eu já tinha criado uns terreiros para filho de santo, já era um sacerdote, Babalorixá, como conhecido aí no Candomblé. Só que não tinha passado para nenhuma dessas 5 cidades, porque Deus não permitiu que eu fosse para lá. E para a cidade para onde eu fui, eu fiquei na casa de um tio que eu não tinha visitado ele há 20 anos atrás. Eu fui lá. E eu cheguei lá eu descobri que esse meu tio era pastor, a casa onde eu fiquei, e meus primos todos eram cristãos, de outra denominação. Hoje eles já pregam como adventista, porque todas as vezes que eu vou lá eu dou um livro. Né? E eu digo para ele, tio, eu queria que você olhasse o livro, né? Tirasse uma dúvida minha. Eu vou sempre levando dúvida para ele buscar profundamente. E é só questão de tempo para quando Jesus disser assim, sai dela um pouco mesmo, ele também vai sair com toda a minha família. E ali eu passei por uma guerra muito grande. Foi na história de Jó, o endemoniado, que ele falou para mim. Eu disse que eu também tirava, colocava demônio, aquilo era fácil. Mas ele disse que Jesus era mais poderoso que eu, porque tirou uma legião e o demônio passou por uma lara de 2.000 porcos. E eu disse para ele que o demônio que eu tinha levado era pior do que aqueles. E eu não tinha entendido porque ele tinha entrado, não tinha entrado na igreja. Ele disse que porque o Espírito Santo estava lá. Eu não entendia muito sobre o Espírito Santo na época. Né? Para mim, o Espírito Santo era espírito, algum espírito poderoso, que nem o espírito que eu acompanhava, que eu cresci quando eu vivia a manifestação daquela entidade. E quando foi na outra semana, eu no telefone chateado, liguei o telefone, ele botou uma mesa assim para mim comer alguma coisa, e ele olhou dentro do meu olhos e disse, meu filho, você sabia que Satanás matou os filhos de Jó? Eu nunca tinha ouvido falar em Jó na minha vida. Eu olhei para o meu tio com raiva, baixei a cabeça, que eu não queria ouvir aquilo. E eu já tinha falado para eles lá, que alguém pegasse a Bíblia para falar de Deus para mim e apanhar ele a Bíblia. E ninguém tinha coragem de chegar comigo com uma Bíblia. O pessoal tinha um receio, né? Porque sabia que eu era muito enfesado. E ele começou a contar a história de Jó para mim. Quando chegou na parte dos 4 ventos, que matou os 10 filhos de Jó, eu comecei a chorar. Um homem que não chorava há muitos anos, não tinha sentimento por nada, mas chorava pelo sentimento de 10 filhos. O que é 10 filhos mortos, né? Na época, para mim. Mas Deus tocou no meu coração. Naquele momento eu estava sentindo a dor do luto de ter afastado meu filho da minha esposa. Eu sempre tratei meu filho com muito amor e carinho. Meu filho todo dia de madrugada, né? Ele deita no meu peito antes de ir para a escola. A gente ora, dobra o joelho todo mundo junto, né? Faz um estudo, ele vai. Ele deita todos os dias no meu peito. Todo dia. Ele toma a bênção agarrado comigo. Deitado assim, que nem criança, até hoje, tem 25 anos. Por quê? Porque eu costumei meu filho com amor. Eu não tive amor dentro do terreiro, eu fui criado, eu fui entregue como se fosse um cachorro, né? Tanto que eu passei muitos anos chateado com a minha mãe sem falar. Hoje eu descobri que ela não teve culpa também, ela foi uma vítima. Mas minha mãe hoje falta 3 estudos, né? Essa semana antes de vir para cá, eu disse para ela que eu estava vindo para cá com cuidar da minha saúde. Eu não vou cuidar da minha saúde porque eu não consigo emagrecer. Peço até que olhe, né? Eu não sou de comer muito, mas não consigo perder peso. E eu quero emagrecer para ter saúde, para poder ir mais. Eu não vou testemunhar muito tempo e nem pregar o evangelho que eu sempre venho fazendo na rua com esse peso. Apesar de eu andar 15 quilômetros a pé todos os dias pregando o evangelho, mas eu tendo saúde, eu posso andar mais 30, né? Então eu vim, Deus acabou me abençoando, uma irmã lá de São Paulo lá, eu fui testemunhar lá na Onasp, uma irmã acabou me dando esse presente, me trazendo aqui para a Fazenda Esperança, né? Esperança? Eu cheguei aí. Estou disposta a tudo. Eu quero sair cada vez mais preparado, né? Porque Deus está me preparando e cuidando. E ali, ele contou a história e naquele momento eu sofri muito, porque aí foi quando eu terminei de contar a história de Jó, eu enxuguei as lágrimas e disse, tio, eu estou retornando para Manaus agora. Satanás fez eu destruir várias famílias, por vários anos as pessoas pagaram para destruir. E é engraçado que vocês imaginem quem mais procura para destruir uma família dentro. Sogra. É sogra. Primeiro lugar, segundo, cunhado, terceiro, vizinho. O restante é trabalho. É o que mais vão procurar essas coisas. Porque acho que a nora ou o genro não é
não é digno de estar com a filha, né? Mas quem é? É Deus que está ali, que Deus projetou, então Deus vai preparar, né? E ali eu cheguei lá e disse que ia voltar para Manaus. Ele disse: eu vou para Manaus, vamos desfazer de tudo que eu tenho dentro daquele terreno. Quando não tiver mais nada, eu vou para a igreja conhecer esse Deus que eu não conheço. O Deus da minha esposa, que eu chamava, o Deus dela. Eu vou conhecer esse teu Deus aí que eu não conheço. Fui para Manaus, aceitei Jesus. Do dia que eu invadi a igreja, o dia que eu aceitei Jesus, que foi a primeira vez que eu dobrei o joelho para Deus, ao aceitar Jesus, durou 16 dias, foi muito rápido. Mas tinha uma igreja intercedendo. Dali para frente, do dia que eu invadi a igreja, várias igrejas do estado do Amazonas começaram a interceder com propósito. E eu estava numa guerra espiritual muito grande. Mas aceitei. Eu disse para o pastor que eu ia aceitar Jesus, mas não ia para a igreja no sábado. Ele disse: por quê? Porque eu não tem como eu servir dois senhores. Eu preciso de 30 dias para me desmontar toda a estrutura do terreno para poder ir para a igreja como adventista. E eu fiz isso. Passei 30 dias desmontando tudo. No último dia que eu desmontei, na sexta-feira, quando eu estava indo para casa, os espíritos apareceram no carro com uma cruz cheia de lâmpada e olharam para mim e disseram: agora a gente vai te matar. Aí eu disse: tá bom. Posso fazer o último? Porque dentro da matriz, quando você vai ser executado, você tem direito ao último pedido. E eu fiz o último pedido. Tá bom. Só que na minha mente vinha uma voz que falava: chama Jesus, chama Jesus. Aí quando eu disse: tá bom, posso fazer o último pedido? Pode. Eu digo: Jesus, você está aqui do meu lado, não leva para casa. Eles sumiram. Eu liguei para o pastor, contei a situação, aí eu fui bem devagarzinho para casa. Tinha um monte de irmão lá em casa orando, jejuando ali. Estava uma guerra muito espiritual, muito grande. E eu fui para a igreja, comecei a estudar a Bíblia. Todos os dias eu era atacado pelos espíritos, porque eles não queriam que eu estudasse a Bíblia. Eu corria para o quarto, botava a Bíblia na cabeça, me ajoelhava e começava a clamar dentro de casa, porque eu tinha medo de entrar em possessão e matar meu filho e minha esposa. Porque eles disseram que matar meu filho e minha esposa porque eles tinham feito eu desertar. E foi uma luta ali, muito grande, durante o período de um ano. Meu filho se batizou no dia 27 de outubro de 2016, eu me batizei dia 20, ele se batizou no dia 29 de outubro de 2016, e eu me batizei no dia 29 de outubro de 2017, dentro de uma quadrenal. Tentaram me executar 2 vezes, o candomblé. No dia do meu batismo foram me matar, um rapaz lá com cutelo e possessão, mas Deus não permitiu. E aí toda aquela guerra que aconteceu ali nos bastidores serviu para que muita gente no dia do meu batismo foi para frente e aceitou Jesus, e todos se batizaram. Amém. Então Deus permitiu toda aquela guerra, né? Aqueles mais de 30 pastores que foram para uma sala tirar aquela legião de demônio daquele rapaz. E tudo aquilo aconteceu foi para que Deus alcançasse aquelas outras pessoas. Até o médico que já tinha estudado 2 anos e meio a Bíblia com o pastor Ricardo, e ele não tinha se decidido. Ele foi lá atender, que o rapaz ficou sem respirar por mais de 6 minutos. E ele disse que aquilo era incompatível com a vida humana. O batimento cardíaco dele foi quase 300. Ele disse que era incompatível, era cardiologista do hospital adventista. E num momento ele jogou um pastor, ele foi lá e deu um golpe. Ele disse que um golpe que ele deu no braço do rapaz, e ele é faixa preta de jiu-jitsu. E o rapaz levantou ele só com uma mão. E cada espírito, manifestação de legião que baixava ali, cada um falava uma língua diferente. E Deus permitiu toda aquela situação acontecer ali dentro daquela quadrenal para alcançar esse médico. Ele aceitou Jesus na beira do tanque lá. Tem uns vídeos, porque tudo é gravado, né? O escudo lá, a programação. Mas no dia que eu aceitei, que eu me batizei, foi a primeira vez que eu dormi em paz. Fui para casa, passei uma semana jejuando antes do meu batismo, porque eu já tinha sofrido uma possessão, já tinha pelado minha cabeça. E eles não queriam, disseram que me matar lá no tanque, mas eu não deixava entrar no tanque. Toda a guerra era para mim não entrar no tanque batismal. Eu falava para os pastores, todo pastor que eu conversava dizia: mas por quê? Eu já aceitei Jesus. Por que eles não querem que eu me batize? Essa era a minha guerra, né? Por que eles querem impedir? E quando eu me batizei que eu vim entender. Porque no dia que eu fui para casa dormir, foi a primeira vez que eu dormi em paz. Desde aquele dia do batismo, nunca mais ouvi voz, nunca mais vi espírito, acabou. Hoje eu vivo sob a autoridade de Cristo. Mas eu não posso deixar de buscar o Senhor todo dia. Que eu deixar uma semana. Eu passei uma semana sem ler a Bíblia, em 2018, porque eu queria fazer um teste, para ver o que acontecia se a gente não lesse a Bíblia em uma semana. Depois de uma semana eu ouvi a voz do Espírito, dizendo que era para mim me enforcar. Então,
Vocês que não estão se afastando da palavra, não se afastem. Essa é a maior proteção de Deus. Se você estiver com a palavra de Deus na tua mente, no teu coração, e buscando o Senhor todos os dias, o inimigo não pode tocar em vocês. E Jesus está prestes a vir buscar. Né? O que aconteceu depois que eu me batizei? A Ellen White fala, né? Não sei o que está na Bíblia, mas Ellen White fala que quando a gente nasce no reino de Deus, a gente nasce como um missionário. Então, um mês depois que eu aceitei Jesus, eu passei a testemunhar e nunca mais parei. Eu já fui mais de 500 igrejas testemunhar. Passou, já está quase 5.000 pessoas que têm aceitado Jesus e eu tenho acompanhado batismo de várias pessoas. Talvez às vezes não presencialmente, porque eu viajo, mas eu mando foto, assisto por chamada de vídeo. E eu queria que ela mostrasse um vídeo aqui, para a gente puxar o louvor. Pode soltar. Olha o que Deus fez. Aí era antes, quando você via as trevas, o terreiro, os filhos de santo, todos, até hoje não tive contato com ele. Eu doei, virou uma igreja adventista. Minha esposa foi inaugurar lá, porque eu estava em São Paulo, testemunhando. Ela ficou linda a igreja. O dia que eu invadi a igreja, eu casei com a minha esposa, depois ela foi se batizar. Ela hoje faz parte do Ministério de Louvor, bem envolvida, dá estudo bíblico. Eu sou pescador, ela dá estudo. Me batizei, virei missionário. Eu vivo em missão. Esse era um alcoólatra que eu levei 11, já tinha se batizado 10 vezes, batismo de número 11, mas está firme na igreja. Treino trabalho com morador de rua, né, resgatando para um abrigo lá na Manancial da Bênção, e a ADRA apoia, né, a igreja adventista. Minha irmã, que era meu braço de igreja do Candomblé, hoje é desbravadora, e minha sobrinha aventureira, que levou minha mãe para a igreja para colocar o lenço. Desde lá minha mãe está indo para a igreja todo sábado, está fazendo estudo, e agora a gente vai se batizar em janeiro. Olha como Deus. Meu pai já é diácono da igreja. Quando eu aceitei Jesus no Provide Verde, o pastor entrou em contato comigo e disse que tinha uma ovelha. Meu pai já era diácono há 7 anos na igreja adventista, numa cidade. E eu virei missionário. Eu prego na rua com megafone. Tenho o carro do Apocalipse agora, que foi uma ajuda da Sala 57 com o pessoal dos Estados Unidos, né? E mais de alguns brasileiros doaram um carro que eu chamo de carro de Apocalipse. Agora eu prego rua por rua, bairro por bairro. E na ponte eu uso o megafone. Faço missão internacional. Virei um protético missionário. Isso aí era numa igreja do lado. E eu pego os irmãos ribeirinhos, faço a prova dele e antes de ir embora eu dou de presente. Os irmãos dão os dentes, a resina e eu entro com a mão de obra. E não só lá, mas em toda a missão eu vou como protético. E eu vivo testemunhando. Não é só na igreja, na rua, onde Deus me coloca, eu estou pregando o evangelho. Entregando livro. Em São Paulo, pego o metrô, passo o dia andando de metrô, pregando o evangelho. Eu vou sentando, vou conversando, tá aí o carro da Apocalipse. Uma igreja muito grande. Tem mais de 30 e poucos ministérios lá, todos ativos, intensamente. Se você for lá, você vê Deus trabalhando ali, ministério, todo mundo trabalhando. Não tem gente que dá. Lá não existe desculpa para não se envolver no ministério. Todo mundo está envolvido, porque está movido pelo Espírito. Então, quando vocês se juntam, começam a se movimentar, o Espírito Santo vai atuar em vocês. E vai ser bênção na igreja. Acho que agora vai começar o Calebre, né? Acabou a diferença de vocês, quero todo mundo no Calebre, né, pastor? Bem envolvido. Se você não tivesse desejo de fazer isso, de pregar esse evangelho dessa forma, vocês não estão recebendo a chuva temporária. Vocês não vão receber a chuva serônica. Eu sinto muito. Então é hora de buscar o Senhor e pedir esse Espírito todos os dias para usar vocês como instrumento. Vocês são missionários disfarçados do trabalho de vocês. Hoje eu sou fotógrafo, missionário disfarçado de fotógrafo. Mas quase não estou fazendo serviço, eu vivo na missão. Esse é meu contato, se alguém quiser entrar em contato. Mas o que eu estou falando é a missão, ela tem que ser diariamente. É por isso que eu faço. Orar, estudar a Bíblia e estar envolvido na missão. Participando de todos os projetos. Seja da área, seja na rua, que os irmãos não quiserem ir, eu vou sozinho. Mas eu vou desenvolvendo. Agora estou desenvolvendo uma ação social lá em Foz. Já estou conseguindo os coletes para levar para lá.
E vou desenvolver uma ação social. Por enquanto, os irmãos da igreja não querem participar, eu estou chamando o pessoal da rua, e já tem um monte inscrito, e nenhum é adventista, pastor. Eu digo, Deus me trouxe para cá para quebrar pedra, então eu vou quebrar pedra. E eu já vi um ministério de evangelizar essas próprias pessoas que vão agir na missão, que gostam de missão, mas não querem estar envolvidos na igreja. Porque a gente tem que envolver com a palavra. É muito importante. Agora eu vou fazer um apelo. Cadê a moça da cantora, a nossa cantora? Prepare a música e vou fazer um apelo aqui para vocês quando ela prepara a música. Eu poderia contar, tem muitas histórias, mas a hora passa, aí vai ser uma vigília, né? E muitos vão trabalhar de manhã. Mas eu estou aqui para fazer o primeiro apelo. Se tiver algum visitante aqui, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi ser sepultado nas águas. Eu tenho a experiência do poder do batismo. O batismo tem poder. Muita gente diz, não tem, batismo tem poder, porque é no batismo que Deus perdoa nossos pecados. É no batismo que Deus escreve nosso nome no livro da vida. É no batismo que Deus vai imputar isso tudo na conta de Satanás. E Ele não quer que as pessoas se batizem. Muita gente vai aceitar Jesus, mas não vai tomar a decisão do batismo. E depois do batismo, você é uma nova criatura, você já tem que ir como missionário, se envolver em missão. Então, primeiro apelo que eu faço, se tiver algum visitante aqui, faço um apelo para você aceitar Jesus. Se você quiser vir aqui e aceitar Jesus, eu vou fazer uma oração por você. Que você já está aqui, já aceitou Jesus, está fazendo estudo bíblico aqui na igreja, é importante o estudo bíblico. Fora a escola sabatina. E você ainda não tomou a decisão, hoje é o dia que você tomar essa decisão, também faço um apelo para você aqui. O outro apelo vai ser agora para os nossos irmãos, para os diáconos, ancião, membro, ministério de louvor, ministério de mídia, todos os ministérios, sem separar nenhum. Eu estou chamando vocês para fazer um novo voto com Jesus, de vocês serem missionários a partir de hoje no reino aqui na terra, para poder continuar sendo missionário no reino do céu. Eu faço um apelo para vocês, se envolver em todos os ministérios, porque aquele que não ajunta atrapalha. Enquanto o pastor quer desenvolver um ministério para a honra e glória de Deus, o outro não, vai dar trabalho, começa a botar dificuldade. Não bota dificuldade. Se você quiser botar dificuldade, nem vai lá conversar, porque quando você bota dificuldade, você está sendo um instrumento de Satanás para impedir aquela obra que Deus está botando no coração do pastor, de algum irmão. Você tem que apoiar e se envolver, porque a maior felicidade minha é quando eu chegar na nuvem do céu e poder ver todas aquelas pessoas que eu encontrei nessa caminhada aí. Certo? Eu falo, quando eu estiver nas nuvens, eu quero te dar um abraço. E eu quero ser vizinho de João. Eu quero ser vizinho de João. Mas também quero ser vizinho de vocês. Então eu faço esse apelo. Que vocês tiverem com alguém da família, que não estão na igreja, esposo, esposa, filho, estão afastados, pessoas com doentes, também vocês quiserem vir para orar, bote a mão no coração e comece a orar nesse momento pelos esses familiares. O que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Eu mesmo dizia que nem Deus ia me converter, e hoje eu louvo a Deus todos os dias para Ele não ter desistido de mim, nem minha esposa e nem meu filho. Continuo intercedendo, minha esposa continua intercedendo do mesmo jeito, não parou. Não é porque eu me converti que ela vai parar, não. É vigiar e orar todos os dias, um pelos outros. Isso é muito importante. Orar pelos irmãos, orar pelo ministério, orar pela igreja, orar pelos pastores, orar pelos vizinhos, orar pela nossa cidade, pelos bairros, rua, beco, estado, o nosso país e pelo mundo. Jesus está às portas, vocês estão vendo aí os sinais. Vai ser muito rápido a volta de Jesus agora. Quem não estiver preparado, vai ficar, né, para o segundo trem. Aquele segundo trem vai ser a maior festa, né? O segundo trem, né? Vai ter a maior churrascada do mundo. E todos aqueles que ficaram para a morte eterna, que ressuscitaram pela segunda vez, vão ressuscitar demônios, vão ser destruídos por Satanás. Não vai ter desculpa. Mas que a gente quer ir para a vida eterna, a gente tem que ir, mas não ir sozinho. É anunciar esse evangelho do reino. Então eu faço um apelo enquanto ela canta, e vocês podem levantar e louvar, e quem quiser vir para receber a oração, que venha, né? Porque a palavra de Deus sempre fala, eis que vem sem demora. Ele está vendo sem demora, ele está vindo muito rápido. E bora fazer essa igreja aqui, estremecer esse bairro aqui e alcançar o maior número de pessoas aqui para a honra e glória de Deus. Pode cantar.
Se alguém quiser cantar com ela, que já cantou aqui, pode cantar, não tem problema. Além do rio azul, Todo mundo louvando? as ruas são de ouro e de cristal. Vamos louvar de tudo nosso coração. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais, tristeza é dor, nunca mais. Eternidade da vida, claro como cristal.
Existe uma promessa e a gente tem que aguardar essa promessa. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles, e eles serão um povo de Deus. E Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existe, não haverá dor, nem luto, nem sofrimento, nada. Tudo que a gente está passando aqui na terra vai passar. Creia nessa palavra, porque Jesus está voltando. Se prepare para esse encontro. Peça a Deus que tire essa má vontade do inimigo de não deixar você anunciar o Evangelho do Rei. E saia clamando aos quatro ventos que Jesus está voltando. O mundo vai passar por uma grande convulsão agora, sendo trabalhado pelas trevas. Mas isso vai acontecer porque vai se cumprir lá, Daniel 12, capítulo 1, de 1 a 4. Tempo de angústia qual nunca houve, desde quando houve nação. E eu estou orando para isso acontecer muito rápido, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente sedenta da palavra. Vamos orar? Eu entendi assim a palavra, mas não entendi que o Senhor estava me dando um aviso. Foi no dia que Satanás destruiu o meu casamento, a minha vida. Eu estou aqui hoje, pastor, mas há dias ou meses Satanás tem tentado contra a minha vida. Por isso eu tenho vindo menos, eu tenho ficado recolhida com o Senhor. E hoje quase que eu não venho para louvar, mas eu vou, né? Porque o meu compromisso com o Senhor. E sei que um tempo atrás tinha líderes dessa igreja que me impediram de entrar no ministério aqui da igreja. Então eu estou no ministério de louvor com o resposta de Deus também. Mas outros ministérios que eu quis, as portas não me foram abertas. Então, eu, demônios, cansada de expulsar demônios. O Senhor sabe a minha caminhada. Hoje, eu já sou divorciada. Meu marido está sozinho já. Nós teve a data do nosso casamento, dia 7 de setembro. Ora para Deus restaurar o casamento. Então, eu tenho pedido ao Senhor, porque nós temos... Qual é o nome dele? José Aniel. E nós temos 4 filhos. 2 dos meus filhos, um casal, já fez até um estudo da igreja. Então, 3 das minhas filhas já são batizadas na igreja batista. Mas, eu preciso que o Senhor restaure a minha família. Eu preciso que a minha família seja salva. Eu não me incomodo se eles vão ficar na outra igreja. Ele também já até se batizou. Mas sei que alguns deles ainda estão perdidos. Eu criei um menino que está hoje com 14 anos. Tá? Mas eu vou te falar. Hoje eu vim e falei, Senhor, hoje é a data do meu casamento. Eu vou ao culto louvar ao Senhor. Eu peço de Deus. O diabo quase tirou minha vida antes de eu vir. Mas eu vim. Tudo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Eu não poderia deixar de falar isso. Mas posso falar uma coisa? Sim. Quando eu me converti, eu não pedi para Deus transformar nem minha esposa, nem meu filho, nem minha cunhada. Eu tenho orado para Deus converter. Eu tenho pedido todos os dias para Deus fazer uma transformação em mim. Então, vai começar por você a transformação. Primeiramente. Depois que eu me batizei, eu nunca mais passei por uma guerra espiritual. Sabe por quê? Porque eu uso uma armadura tão poderosa que é um e essa armadura de Deus, quando o chamado Senhor... 666. D66, né? 60 livros. Quando o Senhor me mostrou, eu já era crente já, mas destruiu. E aí depois que eu entendi, sabe?
Foi treva mesmo. E na visão que eu tive, 3 demônios vestidos de preto. Eles se encontraram comigo, mas A senhora conta muito detalhe, que não é normal ter esse conflito com um cristão. sim, eu Tem estou portas contando assim, abertas e a senhora tem que fechar. para ver naquele tempo. Mas graças a Deus não está passando A do senhora já céu. está batizada, né? Sim, e já sou rebatizada aqui há 6 anos. Querido bati meu, Há creio. 6 anos. Olha pelo meu Nós casamento. vamos orar. Amigos, vocês viram que o Eduardo, ele não deu ênfase na sua vida pregressa. Ele veio para louvar a Deus. Ele veio para dizer que todos nós precisamos viver como missionários. Para que o reino de Satanás seja destruído breve, se acabe de vez, é importante que todos nós nos envolvamos em missão. O apelo que ele fez para aqueles que não foram batizados ainda para se batizar. O apelo para nós cristãos é que nos envolvamos em missão. Amigo, Jesus precisa voltar. E ele voltar com cada um de nós. Porque enquanto nós não vivemos a missão que Deus nos chamou, coisas começam a acontecer, lares destruídos, famílias sendo abaladas. Nós estamos aqui para louvar o nome de Deus. Ele é poderoso, a Ele toda a honra, toda a glória e toda a honra. Amém. E por isso, amigos, sejam missionários. Veja coisa aqui. Projeto simples. Levar o adolescente a jogar videogame. Mas intencional. Sejamos intencionais, amigos. Sejamos intencionais. Não vamos deixar que as culturas nos impeçam de fazer o trabalho que Deus nos chama para fazer. Não vamos impedir, não vamos colocar barreiras à frente. Você vira quantas coisas. Mas Deus é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Portanto, quando Eduardo terminar a oração, eu quero que você, ouvindo as palavras dos altos céus, dos lábios dele, tome a decisão de sair daqui diferente. Se você não fazia nada, faça alguma coisa. Mas eu não sei o que fazer, pastor. Peça a Deus, Senhor, me mostre em visão, em sonho. Alguém fale para mim, eu preciso fazer algo. Eu não posso ficar parado. E use as 3 ferramentas: oração, Bíblia e missão. Fazendo isso, você manterá Satanás longe. Bíblia, oração e missão. Para isso nós somos batizados. Para isso recebemos o Espírito Santo para cumprir a missão. Feche os olhos. Querido amado Deus, maravilhoso Pai, estou aqui para te apresentar cada um diante do teu trono de graça, Senhor. Te apresento essa irmã, seu esposo, seu de casa, viu a luta dela. Mas hoje, Senhor, pelo poder, do teu sangue, ela nunca mais vai ter contato com o Espírito Santo, porque ela é sacerdócio real, de nação santa, povo de propriedade exclusiva de ti, Senhor, a fim de proclamar a virtude daquele que o Senhor trouxe ela das trevas para a sua maravilhosa Deus. Que ela possa ser um instrumento poderoso nas tuas mãos para anunciar e proclamar esse evangelho do reino. Não só ela, mas todos que estão aqui. Cada um tem uma luta, cada um tem uma pessoa que eles têm clamado a ti para que o Senhor traga para essa casa, Senhor. Que eles possam ser sepultados nas águas. Que eles possam colocar a mão no coração e a partir de hoje orar. Mas orar sem cessar até essa pessoa se converter e depois de mesmo convertida, batizada, continuar orando, intercedendo até ela se fortalecer, Senhor. Que vocês possam, Senhor, que o Senhor possa botar no coração, imprimir na mente, no coração de cada um, a tua palavra todos os dias, através da escola sabatina, através do estudo bíblico, através da leitura e através das orações. Que todos nós podemos ser o tempo do Espírito e andar com o Espírito e clamar pelo Espírito Santo na nossa vida todos os dias. Que o Senhor possa mudar o nosso caráter, faça que a gente seja que nem Jó, pessoas íntegras, retas, temente a Deus, que se desvia do mal. Porque nós adoramos o Deus verdadeiro, o grande eu sou, aquele que é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
A tua palavra diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Mas a tua palavra fala para aqueles desobedientes que não querem te buscar, que vai se cumprir essa palavra. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, mas o justo continue na prática da justiça. Amém. E o santo continue a santificar. Amém. Que o Senhor volte logo para nos buscar, porque o Senhor está às portas. O Senhor vai vir com grande poder e grande glória, vindo nas nuvens do céu. A tua palavra fala que os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, juntamente com eles, os mortos ressuscitados, seremos transformados e levados até as nuvens do céu, para enquanto com o Senhor nos há, Senhor. E eu creio nessa palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor vai nos libertar do cativeiro, mas a gente pode, porque a gente já pode, Senhor, nos se preparar da armadura de Deus, porque a gente faz parte desse exército, da primeira fileira do exército do Senhor. Amém. E a gente não tem que ter medo do inimigo, e nem abrir porta, nem dar autoridade para ele entrar na nossa casa, na nossa família e destruir. Mas a gente tem que ter autoridade, Senhor, em Cristo Jesus, para manter a nossa família protegida pelo poder da tua palavra, porque está escrito, Senhor, na tua palavra, que o Senhor acampa seus santos anjos ao redor daqueles que o temem e o livrem. Provai e vede que o Senhor é bom, que o Senhor esteja conosco. Essa mão que eu sempre levantava para amaldiçoar as pessoas, hoje eu levanto ela para te adorar, mas também levanto ela para pedir bênção sobre todos que estão aqui, porque a tua palavra diz que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e tenha misericórdia de vocês. Amém. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso sobre cada um de vocês coloque o rosto, tenha intimidade com Ele todos os dias e te dê a paz. Amém. Porque aquele que dá testemunho dessas coisas dirá: certamente venho sem demora. Então vem, Senhor Jesus, que a tua graça esteja com todos. É o que eu te peço e te agradeço, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor abençoe vocês poderosamente. Amém. E obrigado, pastor, por ter me trazido. Ainda tem quarta e sábado, né? A igreja, o irmão lá do negócio, pode liberar, né, para o pastor. Eu estou disposto a te liberar. Amigos, nosso grupo lá está nas portas. Eu quero mais uma vez confirmar. Amiga, me passa o nome dele. Eu vou estar orando por você e pelo teu esposo. Você que está lá no grupo da igreja, talvez não teve a oportunidade de compartilhar, pegue o link, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com aquele irmão que não teve a oportunidade